Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje daremos continuidade ao modelo IS-LMBP, falando sobre os determinantes do nível de renda da taxa de juros no modelo de uma economia aberta, mas sem mobilidade de capitais. Nos últimos dois vídeos falamos sobre as características de uma economia aberta sem mobilidade de capitais e posteriormente falamos de uma característica de uma economia com perfeita mobilidade de capitais e imperfeita mobilidade de capitais. Então nós demos o panorama geral do modelo. Agora nós vamos pegar essas informações e aplicar uma situação em que a economia será impactada em um novo equilíbrio após a implementação de uma política monetária ou uma política fiscal ou ainda também de uma desvalorização da moeda. Vamos lá. Antes então de avançarmos sobre os determinantes dessa economia sem mobilidade de capitais, vamos falar um pouco mais desse aspecto geral. Então, o que a gente vai discutir desse vídeo em diante? Então, a gente vai manter aqui o arcabouço do modelo IS-LMBP e a partir disso vamos estudar como que se determina o nível de renda e de taxa de juros após a implementação de uma política econômica, seja política monetária, seja política fiscal ou também qualquer outro tipo de choque exógeno que venha afetar o modelo. Isso falaremos sobre os diferentes regimes cambiais, ou seja, falaremos sobre uma situação de câmbio fixo e de câmbio flutuante. Então, além de manter sempre essa relação entre câmbio fixo e câmbio flutuante, falaremos de três situações. Então, no vídeo de hoje, nós falaremos do caso de uma economia sem mobilidade de capitais. No próximo vídeo, falaremos de uma situação com perfeita mobilidade de capitais. E, por fim, nos vídeos a seguir, uma situação de mobilidade imperfeita de capitais. E após essa conclusão desse conteúdo, nós também daremos conclusão ao conteúdo geral da nossa disciplina. Então, aqui só retomar algumas questões que já falamos no vídeo sobre uma economia sem mobilidade de capital. A curva IS é determinada aqui por consumo, né, que é função da renda disponível, o investimento, taxa de juros, o governo continua sendo exógeno, as exportações são função da renda externa e da taxa real de câmbio, e as importações são definidas pela taxa real de câmbio também, só que o sentido inverso das exportações e da renda doméstica. A curva LM ela não sofre alteração com a inclusão do modelo IS-LMBP, e aqui é importante frisar que a curva do balanço de pagamentos ela terá uma relação em que haverá um único nível de renda que equilibra do balanço de pagamentos. Ele se dará com base na relação entre as exportações e um dado nível de propensão marginal a importar. Então, toda essa discussão nós fizemos em vídeos anteriores, é só para retomar aqui. Agora em diante, então, nós teremos esse modelo inicial de análise. Então, aqui, quando vocês pegarem o enunciado, normalmente, seja em concurso, seja nas provas da disciplina ou outras disciplinas, né, não terá esse desenho inicial, tá? Então, o que vocês vão ter de informação? Que é uma economia sem mobilidade de capital. Tá? Essa é a informação que vocês vão ter. E a partir disso, como vocês sabem que não tem mobilidade de capital, vocês sabem que o BP ele vai ser necessariamente vertical, já que não possui nenhuma relação com a taxa de juros e haverá apenas um único nível de renda de equilíbrio, ao menos inicialmente. Após essa informação, então vocês têm sempre esse padrão aqui, tá? Depois a gente vai trabalhar nas dinâmicas desse modelo, mas é importante que vocês tenham em mente que sempre trataremos dessa situação quando falar em sem mobilidade de capital. Esse é o ponto de partida, tá? Então, falou que é uma IS-LMBP sem mobilidade de capital, já faz esse desenho gráfico aqui. Esse é o ponto de partida de análise. A próxima questão agora é entender a partir de algumas situações específicas. Então, a gente vai falar em termos de política monetária expansiva, pode também falar recessiva, mas vamos iniciar pela expansiva. E aqui é uma situação de câmbio fixo. Aí outra também que é relevante, lógico, né, que já falamos anteriormente, que é a situação de sem mobilidade de capital.
Aqui então vamos utilizar o recurso para fazermos de forma conjunta essa mudança da política monetária. Só uma coisa, gente, eu vou fazendo esses gráficos passo a passo para vocês, tá? Só que é importante que vocês sempre façam, é melhor até que façam primeiro, né? Tentem descobrir sozinhos. Uma vez, tá, não consegui entender, assiste o vídeo, mas depois refaça. Tá? Porque o estudo desse conteúdo, para entender bem e para entender a questão como funcionaria na prática, para entender melhor essa dinâmica, vocês terem uma notícia e conseguirem construir um resultado final a partir desse modelo, né, ao menos da questão intuitiva, é muito importante que vocês façam o exercício de realmente analisar o gráfico, que só ver o conteúdo sem fazer o gráfico fica muito mais difícil assimilar. Tá? Então eu vou passar o raciocínio, a lógica, o passo a passo, mas refrisando, é muito importante que vocês também façam. Bom, então aqui nós temos uma situação, aqui, para vocês se familiarizarem, que nós teremos várias situações, tá? Nós temos uma situação de política monetária, então reparem aqui no nome, com a taxa de câmbio fixo e o nosso caso de sem mobilidade de capital. Então, sem mobilidade de capital, eu sei que esse aqui é o meu modelo inicial, tá? O próximo ponto de se analisar é que nós estamos falando em termos de política monetária. Para facilitar, eu vou sempre trabalhar com expansiva, tá? Para iniciar a nossa análise. Bom, eu tenho então que aqui é importante que vocês relembrem bem, né, tenham bem em mente todo o que nós vimos anteriormente, tá? No modelo ISLM. Ou seja, nós temos aqui a nossa LM. Eu vou fazer aqui de mão livre mesmo, para facilitar a observação, tá? E aqui então, nós vamos fazer um deslocamento para baixo e para a direita da curva LM. Aqui, quem tem alguma dúvida por que ela tem esse deslocamento, é importante que vocês revejam o conteúdo do modelo ISLM, o que está por trás do deslocamento, tá? Para mostrar, agilizar o processo, eu não vou ficar explicando um por um, porque faz parte do conteúdo anterior. Bom, então nós temos uma situação aqui que houve um deslocamento da política monetária, aumentou a expansão da quantidade de moeda, e olha só. Então aqui nós temos um novo equilíbrio. Então primeiro vamos fazer os passo a passo aqui. Primeira coisa que aconteceu, aumentou a quantidade ofertada de moeda, ok? Aí a próxima pergunta é, em que situação nós temos em relação ao nosso balanço de pagamentos? Para isso, vocês têm que ter em mente, isso aqui é uma questão muito importante, que os equilíbrios parciais do nosso modelo, eles sempre serão, então sempre serão no ponto de equivalência, né, no ponto de encontro entre a LM e a IS. Então, se a gente partiu deste ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, o novo ponto de equilíbrio parcial é onde encontrará a minha IS. Então, não é aqui, por exemplo, esse não é um ponto de equilíbrio parcial da nova LM com a BP, mas sim no equilíbrio da IS. Por que é sempre no equilíbrio IS? Bom, para isso vocês têm que rever, caso não tenha claro, não esteja claro, o nosso vídeo sobre os determinantes de tendência ao equilíbrio no modelo IS-LBP, tá? Mas então quem está craque nisso já tranquilo, quem não se lembra volta e vê esse vídeo. Mas em termos conceitualmente, né, a economia ela sempre tende a uma situação de equilíbrio simultâneo no mercado de ativos e no mercado de bens e serviços, certo? Agora, não necessariamente ela estará numa situação de equilíbrio do balanço de pagamentos, ok? Só que esse ajuste, uma hora tem que vir a surgir. Bom, então a primeira pergunta é, nesse ponto B, então isso aqui vocês têm que saber, tá? Que vai para esse ponto B, que é no novo equilíbrio da LM com a IS, qual que vai ser a minha situação em termos de déficit ou superávit de balanço de pagamentos? Aqui é minha renda inicial e essa aqui é minha renda intermediária. Então, o que nós temos? Nós temos aqui, né, como vocês bem sabem, um aparecimento de um déficit, porque conforme as minhas importações, elas dependem do nível da renda. Então, aumentou a renda doméstica, aumentou a minha importação. As exportações não se alteraram.
portanto, eu passo a ter um déficit no balanço de pagamentos, tá? Então, a próxima conclusão é que aumentou aumentou o nível de renda, consequentemente, aumentou as minhas importações. O que nós temos? Nós temos um déficit, então eu vou chamar sempre por D, para não escrever a palavra déficit inteira, tá? Do balanço de pagamentos. É um déficit de transações correntes, né? Mas como não tem capital, é déficit do balanço de pagamentos. Então, esse é o ponto B. Esse é o que nós temos até agora, tá? Essa informação. Bom, o próximo passo aí depende de qual regime de câmbio nós estamos falando. E no caso aqui, nós estamos falando de um regime de câmbio fixo. Bom, aqui tem alguns passos adicionais. Então é o seguinte, como vocês viram no vídeo da professora Luísa, se a taxa de câmbio é fixa, a autoridade monetária ela sempre tem que estar atuando no sentido de prover essa maior demanda por recursos de moeda externa, né? Então, o que acontece? Numa situação de déficit do balanço de pagamentos, o que vai acontecer? Vai ter um aumento da demanda, tá? Da demanda por dólar, ok? Então, mais pessoas estão querendo importar, portanto, aumenta a demanda por dólar. Então, o que o Banco Central vai fazer? Tá? Então, aqui nós vamos chamar, para facilitar, de BCB. É o Banco Central do Brasil, lógico que isso aqui não é estritamente para o Brasil, né? É uma explicação geral. Mas para facilitar a abreviação, vamos colocar BCB. Eu poderia colocar Bacen também, ocupa um pouco mais de espaço. Só o BC eu procuro evitar de colocar, porque o BC pode também ser utilizado para banco comercial. Então vamos utilizar o BCB, tá? É só com essa ressalva. Bom, então o BCB vai ter que atuar, tá? O Banco Central ele vai ter que atuar. Há uma demanda maior por dólar, certo? E o Banco Central não quer deixar que a taxa de câmbio se movimente. Então o Banco Central ele vai aumentar a oferta de dólar, ok? Então ele vai disponibilizar dólar para a população que está demandando esse dólar, para não movimentar a taxa de câmbio. Bom, o Banco Central ele está então entregando dólar. Só que ao entregar dólar, ele tem que receber algo em troca, certo? As pessoas vão pagar uma coisa, ele não vai dar o dólar de graça. Então, o que o Banco Central recebe em troca? Ele recebe reais, certo? No caso do Brasil, né? Ao receber reais, o que significa, né? Então, continuando aqui, tá? Eu vou pagar aqui, na verdade. Eu vou pagar isso aqui. Importações é igual a propensão marginal importar vezes a renda. Então, aumentou a renda, aumentou a importação para um dado nível de exportação, ok? Bom, então o Banco Central ele está oferecendo esse dólar. A letra aqui é feia, né? Minha letra é feia mesmo. Na minha digitalizadora eu peguei um pouco menos de jeito ainda. E mais importante é acompanhar, né? Eu vou escrevendo. Bom, então aumentou a oferta de dólar para compensar essa demanda por dólar, tá? Então esse aumento da oferta ela vai ser igual a esse aumento da demanda. Então, o que o Banco Central ele recebe? Ele recebe reais, ok? Então, o Banco Central ele recebe reais. Do Brasil, no caso, né? Ele recebe reais. O que significa esse recebimento de reais? Significa que houve uma queda da quantidade real de moeda. E essa queda da quantidade real de moeda, ela vai se dar no mesmo ponto, no mesmo patamar de oferta inicial. Porque enquanto não tiver um aumento da quantidade da moeda superior à redução, a economia estará em déficit. Então, o que acontece? A minha LM, primeiro, ela veio para a direita e para baixo, com aumento da quantidade de moeda. Conforme essa entrega de dólares para os detentores, né, de quem está demandando dólar, então há um enxugamento de quantidade de moeda da economia até um ponto em que a economia volta à situação inicial. Ou seja, ao final do processo, tá, eu vou ter a renda igual à renda
final, tá? Então, a minha renda final volta para cá. E minha taxa de juros também vai ser igual à taxa de juros inicial. Então, aqui eu tive, né? Então, fiz para renda, vou fazer também para a taxa de juros. Eu tive um primeiro aumento, uma primeira redução, né? A taxa de juros caiu, mas depois a taxa de juros voltou ao patamar inicial. Ou seja, para uma economia sem unidade de capitais e câmbio fixo, a política monetária ela não consegue atuar na economia. Então vocês lembram disso, né? Quando o vídeo da professora Luísa. Quando o Banco Central fixa a taxa de câmbio, ele perde autonomia de política monetária, ok? Então a renda, a taxa de juros é tudo igual ao inicial. Ah, mudou alguma coisa? Bom, mudou, né? Porque o que aconteceu? As nossas reservas caíram. Então houve uma redução das nossas reservas. Agora, se a autoridade monetária tivesse feito o contrário, tivesse feito uma política de retração, aí seria tudo o contrário, né? Não vou nem fazer, mas a LM viria aqui para cima, nós teríamos uma situação de superávit, haveria maior oferta de dólares, o Banco Central compraria dólares, ele pagaria em reais, consequentemente, ao pagar em reais, ele aumentaria a quantidade de moeda na economia e a LM voltaria para o patamar inicial. Ok? Então vamos aqui mostrar só nos slides, né, para vocês verem que tem um gráfico mais bonitinho feito. Tá? Então LM desce, LM volta. Ok? Agora vamos falar na segunda situação, que agora é de uma política fiscal expansiva. Tá? Ainda se mantém um câmbio fixo e ainda se mantém sem unidade de capitais. Então vamos lá. Próximo caso, política fiscal. Então vamos pensar em termos de política fiscal, câmbio ainda fixo e sem unidade de capitais. Bom, como vocês sabem, uma expansão fiscal significa um deslocamento da minha IS para a direita e para a esquerda. Um deslocamento para a direita e para a esquerda. Vamos supor que esteja paralelo, tá? A minha IS. É meio difícil de fazer exatamente paralelo, mas dá para entender a dinâmica, certo? Bom, então eu tenho uma nova IS decorrente do aumento do gasto do governo. Então vamos lá. Aumentou o gasto do governo. Eu tenho o aumento do nível de renda e da taxa de juros, certo? Bom, essa é a primeira coisa. Então aqui já vai ficar mais fácil a dinâmica, né? Vocês já viram que isso aqui aumenta o nível da renda, aumenta o nível das importações. Não vou repetir essa parte. Consequentemente, eu tenho um déficit no balanço de pagamentos, déficit BP. Bom, assim como aconteceu com o aumento da política monetária, há uma demanda por dólares, certo? O Banco Central ele vai ter então que aumentar aqui a demanda, tá? Vai ter que aumentar a oferta de dólares, ok? Consequentemente, ele vai receber em reais. E o que significa receber em reais? Significa uma queda da minha quantidade de moeda, ok? Ou seja, como que se vai dar esse ajuste? Não vai ser um recuo da IS, que o gasto do governo já aconteceu, já dinamizou a economia, mas eu vou ter um efeito via contração da minha LM. Então, a minha LM ela vai voltar não, ela vai ter um deslocamento para a esquerda e para cima. Então, essa é a minha nova LM. Então, o que eu tenho? Uma situação final com o mesmo nível de renda, só que com a taxa de juros, dois aumentos. Então, vamos lá. Esse aqui é meu ponto inicial. Este aqui é meu ponto intermediário após a mudança da política fiscal. E esse aqui é o meu ponto final com nova elevação na taxa de juros. Então, ao final do processo, o que eu tenho? Eu tenho a renda igual à renda inicial. Então, vamos de novo, mesma coisa. Ó.
Há um aumento da renda, só que depois ela volta. Então, a renda final é igual à renda inicial. Agora tem uma importância de diferença aqui, ó. Essa é a minha taxa de juros inicial. Essa é a minha taxa de juros intermediária e essa é minha taxa de juros final. Ou seja, a minha taxa de juros ela aumentou 2 vezes. Ou seja, eu tive um duplo aumento da minha taxa de juros. Isso é uma importante diferença em relação à política monetária e fiscal, porque a política monetária, vocês lembram, a taxa de juros final era igual à inicial. Aqui com a política fiscal não. E também, né, temos ao final do processo uma queda do meu nível de reservas, já que o Banco Central, de novo, ele teve que aumentar a oferta de moeda, reduzindo então a oferta de dólares, né, recebendo em reais, e, consequentemente, então reduzindo a quantidade de moeda disponível, jogando a minha LM para a esquerda, ok? Então essa seria uma situação de uma economia sem unidade de capitais, câmbio fixo, quando a política fiscal ela surge. Aí voltando para a nossa apresentação, tá? Então nós podemos observar aqui, houve uma expansão fiscal, esse aqui é o ponto inicial, esse é o ponto intermediário e esse é o ponto final. Agora aqui também o livro traz uma situação da política fiscal contracionista. Eu vou mostrar aqui mais rapidamente para vocês, não vou fazer gráfico, né, porque é muito parecida. Então, nós temos essa situação inicial aqui. Posteriormente, na contração fiscal, nós temos essa situação intermediária, né, já que tem déficit, com déficit no balanço de de superávit, balanço de pagamentos, né, já que a atividade econômica reduziu, com uma situação de superávit no balanço de pagamentos, a política monetária ela vai ter que atuar no sentido de, então, vamos fazer aqui rapidamente, né? Então, houve uma queda no gasto do governo, houve uma queda na renda, queda nas importações, superávit, né? Superávit balanço de pagamentos. Há uma queda na demanda por dólar, certo? Ou, né, a gente pode falar na outra, ou, no caso, um aumento da oferta por dólar, né, que é mais assim que acontece. Então, o próximo passo é o Banco Central do Brasil, no caso, ele vai aumentar a demanda por dólar já para compensar esse movimento aqui. Significa que ele irá pagar em reais, ele paga em reais, consequentemente, ele aumenta a quantidade de moeda. Então, a minha LM também é deslocada para a direita e para baixo e chegamos nesse novo ponto de equilíbrio com a renda novamente igual, só que com a taxa de juros 2 vezes menor e um maior nível de reservas. Okay? Essa seria a situação de uma política fiscal recessiva. Na prática, né, a lógica é toda a mesma da política fiscal expansiva, só que ela é só o contrário. Okay? Agora vamos ao terceiro caso, que é uma desvalorização da moeda doméstica. Tá? Então, o termo aqui correto realmente é desvalorização, tá? Não é depreciação, já que nós estamos falando de câmbio fixo. Então, câmbio fixo, desvalorização. Câmbio flutuante, depreciação. Tá? E de preferência, falar sempre moeda doméstica, aquela questão do taxa de câmbio já discuti, né? Que tem um sentido contrário do praticado pelos autores, pela teoria internacional, né? Já que a taxa de câmbio lá, quando há uma desvalorização, de fato reduz o patamar da taxa de câmbio. E nós, quando falamos de desvalorização, significa que nós estamos aumentando o patamar da taxa de câmbio. Então, o sentido é contrário. Agora, como
essa tradição de se utilizar, né, não é errado, porque praticamente todos os economistas falam, inclusive os mais renomados, os economistas do Brasil, eles falam esse termo, né? É uma observação que eu comentei no vídeo passado, que a ex-orientadora, a professora Daniela Prats, que trabalha bastante com isso, ela fala, Maurício fala na época da orientação, né, fala de desvalorização da moeda, depreciação da moeda, não da taxa de câmbio, porque o sentido é o contrário dos países ouvidos. Mas enfim, como todo mundo acaba falando isso, né, eu busco falar também desvalorização da moeda, mas às vezes na hora de explicar eu acabo também falando taxa de câmbio, porque é assim que a gente escuta cotidianamente nos noticiários, em debates em geral. Ok? Só essa observação. Bom, então vamos voltar aqui. Agora vamos falar então para a situação de uma desvalorização da taxa de câmbio. Aqui então nós vamos recorrer a uma situação que nós vimos anteriormente no nosso modelo, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma mudança na minha IS decorrente da desvalorização da taxa de câmbio, porque agora eu tenho, então vamos lá, desvalorizou a moeda, ó, acabei de falar, desvalorizou a taxa de câmbio, tá? Então, desvalorizou a moeda. O que acontece? Eu aumento as exportações e reduzo as importações. Consequentemente, eu tenho um aumento do nível de renda, que é minha IS', tá? Então a IS' ela deslocou decorrente da desvalorização da moeda. Só que é o seguinte, como eu comentei naquele vídeo sobre o que poderia ser feito para uma economia sem mobilidade de capitais, caso quisesse expandir a atividade econômica, a nossa BP, aqui fica até mais claro esse movimento, a nossa BP, ela necessariamente, esse aqui é um ponto muito relevante, ó, ela tem que se deslocar a um patamar superior ao deslocamento da minha IS, já que esse movimento aqui de exportações e importações representa só uma fração da minha IS, é só uma fração desse meu componente da IS. Então, proporcionalmente, a minha IS tem que deslocar menos. Já para a minha BP, as exportações e importações são todas elas. A BP é só exportação e importação. Então, proporcionalmente, esse deslocamento da minha BP, ela tem que ser necessariamente superior ao deslocamento da IS medido em termos horizontais. Ok? Isso aqui é uma regra para analisarmos nosso modelo IS-LMBP. Bom, e é bastante lógico, né? Se pensar, né? A balanço de pagamentos é só transações correntes. Transações correntes é uma parte só da nossa IS, normalmente é uma parte menor, né? E ela é BP como um todo. Bom, agora então, esse aqui é o nosso processo, certo? Aí, vamos tirar isso aqui e vamos fazer então, a próxima pergunta é, qual que é o próximo passo? Ok? Então, reforçando, o novo ponto de equilíbrio é sempre entre IS e LM. Então, se eu tenho este ponto inicial, o meu ponto de equilíbrio final, intermediário, desculpa, vai ser esse ponto B. Ok? Bom, neste ponto B, que situação nós temos? Nós temos uma situação de superávit ou déficit do balanço de pagamentos. Tá? Então, se vocês forem pensar aqui, ó, inicialmente, se eu comparar com a minha BP original, seria uma situação de déficit. Só que a BP se deslocou mais. Ou seja, aqui que é a nova relação de equilíbrio. Essa é a minha nova BP que eu vou analisar. Portanto, houve um deslocamento superior da BP e eu passo a ter, então, um superávit. Eu tenho agora um superávit no balanço de pagamentos, porque ela está à esquerda. Esse novo ponto B, ele está à esquerda da minha BP. Então, meu nível de renda está abaixo do equilíbrio. Então, o que acontece? Não esqueçam que estamos falando de câmbio fixo ainda. A autoridade monetária tem que agir, né? Então, a autoridade monetária, né? Ela vai aumentar a demanda por dólar, né, já que agora está sobrando dólar.
Consequentemente, estou abreviando aqui os passos, né, que a gente já repetiu nos passados. Consequentemente, há um aumento da quantidade real de moeda disponível para a população. Ou seja, eu tenho um deslocamento da minha LM para essa nova situação de equilíbrio. Então, este aqui é o meu novo ponto de equilíbrio. Então, vocês lembram, né? Qual que é a forma de dinamizar a economia quando eu não tenho mobilidade de capitais e eu tenho uma taxa de câmbio fixa? A única forma, então, é para manter o equilíbrio do balanço de pagamentos, né? A única forma é de fazer um deslocamento através da BP, né, e da IS através da desvalorização da moeda, e a LM ela vai ser a variável posterior de ajuste, ok? Então, o que eu tenho ao final desse processo? Eu tenho que a minha renda, vamos fazer diferente aqui, né? Eu tenho que a minha renda, ela aumentou duas vezes, ok? Ela aumentou uma vez por causa do impacto inicial das minhas exportações líquidas, né? E depois eu tenho um aumento adicional decorrente da situação que eu passo a estar superávit de balanço de pagamentos. Então eu vou ter uma nova expansão da atividade econômica, agora puxada pela minha política monetária. A taxa de juros, nós não temos exatamente o patamar final, tá? Então a taxa de juros ela sobe uma vez, só que depois ela também cai uma vez. O final é meio incógnita, tá? A gente não sabe exatamente, aí vai depender das inclinações, de quantos foram deslocados. A gente não sabe o patamar final da taxa de juros, ok? Então, se tiver uma alternativa, falando sobre o patamar final da taxa de juros, a alternativa correta seria um movimento incerto final da taxa de juros, ou que a taxa de juros aumenta uma vez e cai em seguida, tá? Mas o final ele é incerto. E as reservas, né, como vocês já devem estar em mente, né, as reservas elas também aumentam, ok? Esse é o caso de uma economia sem mobilidade de capitais e câmbio fixo. Agora tem uma questão muito importante, gente, que na versão do livro, nessa versão específica do livro, olha, observem aqui que aconteceu um erro. E reparem, ó, é o mesmo gráfico, ó, o livro ele não alterou o gráfico. Ele repetiu o gráfico da política fiscal. Reparem aqui, ó, é o mesmo. Mudou aqui a descrição, mas eles repetiram o gráfico. Foi um erro na hora de processar o livro e ficou com esse erro, tá? Ah, ele está repetindo, na verdade, ó, ele está repetindo a contração fiscal, né? Então eu quis mostrar para vocês como está no livro, tá? Para ficar bem claro. Então o que a gente vai fazer, tá? No slide final, vou descartar as alterações anteriores. Nós vamos excluir essa curva, tá? Que o livro deixou. E vamos manter essa minha aqui mesmo mais feinha, que é a correta, certo? Então, este vai ser o nosso novo gráfico aqui, porque o gráfico do manual da USP ele tá com esse problema específico, tá? É só isso aqui que de todos os gráficos. Depois tem outro que é um probleminha menor, mas desses gráficos que ele está incorreto. E inclusive eu confirmei com outras edições, aí está com o gráfico correto, tá? Essa aqui é a última versão que algum motivo contém esse erro, mas essa é a lógica, tá? Vocês podem ficar tranquilo que é isso mesmo o jeito correto, tá? Desse gráfico. Bom, agora nós vamos analisar de novo a política monetária e fiscal, só que agora tem uma mudança muito importante. E nós falaremos sobre a taxa de câmbio flutuante, tá? Então a taxa de câmbio não vai ser mais fixa, ela passa a ser flutuante. Então vamos analisar aqui a política monetária com câmbio flutuante. Então vocês vão ver que tem umas mudanças bem importantes, tá? Então, de novo, política monetária atuou, nossa LM vai para a direita e para baixo,
Ponto intermediário sempre com a IS, tá? Nunca confundam isso. Bom, que situação nós temos aqui? Nós temos uma situação de déficit, certo? Então, vamos lá. Aumentou a quantidade de moeda, houve um aumento no meu nível de renda, aumentou a importação, né? Mas já vou direto aqui, déficit do balanço de pagamentos. Até aqui tudo igual ao que era antes, certo? Isso pode ser mais rápido. Agora é o seguinte, qual que é a consequência posterior? Isso que muda muito de uma taxa de câmbio para outra, depende muito do regime de câmbio. Taxa de câmbio fixa, o que eu faço? O Banco Central atua. Taxa de câmbio flutuante, não. Deixa flutuar. O ajuste ele vai se dar diretamente no mercado de câmbio, ok? Então, eu tenho uma situação de déficit. O que acontece? Eu vou depreciar a minha moeda. Então, eu vou falar aqui que está aumentando o patamar da taxa de câmbio. Tá? Para não falar desvalorização, a gente pode falar mais preciso, nós estamos aumentando o patamar da taxa de câmbio. Bom, aumentou minha taxa de câmbio. O que acontece? O mesmo caso da desvalorização da moeda, certo? Então, eu tenho um deslocamento da minha IS, ela vai para a direita e para baixo, e eu tenho um deslocamento superior da minha BP. Então, vocês veem que a IS ela teve esse movimento aqui, e a BP ela terá esse movimento maior. Ou seja, a BP ela se deslocou tudo isso aqui e a minha IS teve apenas esse deslocamento. Consequentemente, então, bem diferente da situação que eu tinha antes, eu tenho então, a sequência, né? Depreciou moeda, aumentou, vou fazer aqui assim, aumentou as exportações, caiu a importação, aumentou a renda e, consequentemente, né, juntamente, mais fortemente até, né, e melhorou o saldo do balanço de pagamentos. Então, eu tenho um novo ponto de equilíbrio nesse terceiro pontinho aqui, no ponto C. Qual que é o final do processo? Então, vocês vejam que é bem diferente do que acontecia numa economia de câmbio fixo. Então, vocês vejam, mudou o regime cambial, como que muda, né? Então, o aumento da quantidade de moeda vai ter, ao final do processo, um aumento da renda, 2 vezes. A taxa de juros, ela cai uma vez e depois ela aumenta uma vez. Aí, de novo, ao final é incerto, não tem como saber. E reserva? Bom, reserva, agora nada, né? Porque agora o Banco Central não atua, certo? Eu tenho o processo final, apenas uma taxa de câmbio mais alta, mas a reserva não vai mais alterar, certo? Então, esse é o nosso terceiro ponto aqui com a atuação da política monetária. Então, mostrando aqui graficamente, certo? Eu tenho a expansão da política monetária, foi para esse segundo ponto. Nós temos uma situação de déficit, desloca tanto a IS, então ela tem esse deslocamento menor, quanto a minha BP, que tem todo esse deslocamento maior. Por fim, a última observação que nós falaremos nesse vídeo é uma política fiscal expansiva, agora com câmbio flutuante, né, e ainda sem mobilidade de capitais. Então vamos lá, a nossa última situação. Então eu tenho um deslocamento da minha IS, que é a nova IS, e de novo o ponto de equilíbrio é sempre com a minha LM. Então aqui o ponto inicial é o ponto intermediário. Então lá, aumentou o gasto do governo, aumentou o nível de renda. Consequentemente, déficit no balanço de pagamentos. Então, o que acontece? A mesma coisa do que acontecia, né, no caso da expansão da política monetária. Certo? Então, eu tenho o aumento do patamar da minha taxa de câmbio. Consequentemente, aumenta as exportações,
e reduz as minhas importações. Então, o que eu tenho de movimento agora? Eu tenho um novo aumento da minha IS, decorrente, então, desse movimento de exportações e importações. Então, aqui agora, vocês observam que tem duas IS, né? Então, teve dois novos deslocamentos. Tem o IS, ISLIN e ISL, duas linhas, né? Algo que a gente não tinha visto ainda. Bom, e a BP? Bom, a BP, ela vai aumentar, né, mais do que a MIS, já que ela é o todo, né? Como já expliquei algumas vezes. Então, eu tenho todo esse grande movimento de deslocamento da minha BP e eu tenho, portanto, como ponto final, esse meu ponto C aqui. O que eu consigo observar, então, ao final do processo? Eu tenho a renda aumentou duas vezes, a taxa de juros também aumentou duas vezes, a reserva não muda nada, né? E aumentei a minha taxa de câmbio. É o mais relevante são esses dois aqui, certo? Então vocês vejam que diferença brutal, né? Para uma economia sem mobilidade de capital, se eu tenho uma dinâmica em termos de taxa de câmbio fixa, a política monetária e fiscal elas não conseguem atuar. Eu só posso fazer através de desvalorização da moeda. Se eu tenho taxa de câmbio flutuante, a política monetária e fiscal não apenas funcionam, mas como elas funcionam duplamente. Então é uma observação bastante importante para entendermos a dinâmica do nosso modelo. Aqui nós podemos ver aqui, né, no slide, né, esse mesmo movimento. Então aqui é o ponto inicial, aqui é o ponto intermediário e aqui é o nosso ponto final. Então, mais uma vez, utilizamos o Manual da USP, né, organizado pelos professores Lopes Vasconcelos, e nos mantivemos aqui no capítulo 6. Todas as figuras foram retiradas dessa obra, né, e é importante só reforçar que o gráfico 6.17 ele está equivocado, por isso nós mantemos aqui esse gráfico como o gráfico correto, ok? Assim concluímos então a situação de uma economia sem mobilidade de capitais, tanto campo fixo como campo flutuante. No próximo vídeo falaremos de uma situação totalmente oposta, que é no caso de uma economia com perfeita mobilidade de capitais, manteremos mais uma vez a relação tanto taxa de câmbio fixo como flutuante. Obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo.